Entenda tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Louvo a Deus pela vida da pastora, que deixou bastante tempo para nós meditarmos hoje. Coloca para mim, por favor, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 21 até o 32. O Senhor Jesus, no capítulo 8, João vai explicando ali que Jesus começa a falar e a ensinar, e é incrível, irmãos. A Bíblia relata que a maioria dos debates que Jesus entrou, a maioria dos confrontos, das pessoas que confrontaram Jesus, não foram os ímpios, mas sim os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os doutores da lei, eram os conhecedores da Torá, eram aqueles que deveriam ser os guardadores da lei. Esses são aqueles que mais debateram com Jesus. O que a Bíblia nos diz com isso? Os maiores problemas, as pessoas que mais dão trabalho para Jesus, não são os lá de fora. Muitas vezes são aqueles que têm um conhecimento vasto, têm uma experiência com Deus, e se esquecem, acabam se perdendo no meio do caminho e começam a confrontar com Jesus. O capítulo 8, eu quero aconselhar você, a você chegar na sua casa e você passar um tempo de meditação com o Senhor. No capítulo 8 de São João, ele tem, se não me engano, 52 versículos, mas são palavras que vão edificar a tua vida. E no meio desse debate, Jesus entra então no versículo 21, João 8, 21 até o 32. Nós vamos do 21 até o 32. Ele diz assim, coloca aquela versão King James, por favor, Junei. No versículo 21 a seguir, o Senhor Jesus começa então a indagar as pessoas se eles haviam realmente entendido o que ele estava explicando. Ele começa dizendo assim: uma vez mais, disse-lhe Jesus: eu estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vamos até o 32. Então os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? Terá ele a intenção de se matar e por isso ele está dizendo: para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vai criando já um ponto de interrogação na cabeça dos judeus, que são os filhinhos escolhidos. Por isso, Jesus continua dizendo: eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu certamente se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram mais uma vez: quem és tu? E Jesus lhes afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Exatamente o que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi.
Os judeus, contudo, não entenderam que Jesus lhe falava acerca de Deus, acerca do Pai. Então, Jesus, entendendo isso, preveniu-os: quando vocês tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. Tendo falado, proferido estas palavras, muitos que estavam ali creram nele. Então disse Jesus aos judeus que haviam acreditado nele, que haviam crido nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32, que é um dos mais conhecidos de todo cristão. Lembre-se, volte no 31, por favor. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Continuação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você concorda com essa palavra? Diga amém. Então, por favor, feche os seus olhos, eu quero orar com você, baixe sua cabeça. Senhor, nós temos lido a sua palavra e temos entendido que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, eu sei que algo vai acontecer. Então manifesta mais uma vez o seu poder e a sua palavra sobre nós. Coloca anjos ao nosso redor. Repreenda todo e qualquer comichões nos ouvidos que venha tentar roubar a atenção dos teus filhos, de ouvir, de Senhor, refletir e guardar a sua palavra. Que a nossa oração desta noite seja assim: que a tua palavra venha e produza o fruto para o qual está sendo enviada. Se você crê e concorda, diga amém e aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você preste muita atenção. Coloca para o 21, por favor. Nós vamos começar a discorrer em todo esse trajeto em que Jesus faz, e um debate acirrado. Ele estava acabando de fazer uma ministração, e as pessoas que estavam com o coração aberto foram convencidas pela sua ministração, e muitos creram no que ele estava falando. Jesus, olha como é que ele começa dizendo: eu estou indo embora e vocês vão procurar por mim, mas vocês vão morrer em vossos pecados, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Já começa a colocar um ponto de interrogação na cabeça de todo judeu, de todo aquele que está ali crendo em Jesus ou não. Por quê? Ele está dizendo: eu estou com vocês agora, eu estou junto, mas vocês vão procurar por mim e não vão me achar mais, e vocês vão morrer nos seus pecados. Eles não entenderam isso, porque se ele for atravessar o mar, nós podemos ir atrás. Se ele for para Jerusalém, nós podemos ir, mas qual é o lugar onde ele vai que nós não podemos achar? Aí o versículo seguinte diz assim: será que ele vai se matar? Porque é o único lugar onde nós não podemos ir atrás dele, porque aonde ele for fica fácil de seguir. É impossível não ir atrás de Jesus aonde ele está. A única maneira de Jesus ir a um lugar onde nós não podemos ir é se ele se matar. Olha o tamanho da ignorância, da mentalidade de pessoas que conviviam com os seus ensinamentos. Lembra que eu comecei dizendo, os maiores debates e os confrontos que Jesus encontrou eram entre os conhecedores da lei. Olha os que eles dizem: será que vão se matar? Por isso, para onde eu vou, vocês não podem ir? 23. Mas Jesus, então, entendendo a intenção no coração deles, diz assim: vós sois daqui de baixo, eu lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não.
Olha quantas declarações bem claras sobre quem era Jesus, que ele está deixando claro para todos aqueles que estão ouvindo. Presta atenção: eu não sou deste mundo, vocês são. Essas pessoas quantas vezes haviam ouvido que Jesus estava falando? Quantas vezes eles já sabiam que Jesus havia falado que ele era o Filho de Deus? Quantos milagres eles viram Jesus realizar? E agora Jesus está dizendo: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou. Ficou claro? Amém ou não amém? Não, não ficou claro. 24. Por isso eu vos afirmei que vocês vão morrer nos vossos pecados, se vocês não acreditarem que eu sou. Com certeza vocês vão morrer nos seus pecados. Morrer nos seus pecados é morrer sem arrependimento. A Bíblia vai dizer para nós que o Espírito Santo, diga amém, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E não tem como você ser convencido do seu pecado se você não aceitar as palavras de Jesus. Quem não aceita as palavras de Jesus vai morrer nos seus pecados, amém ou não amém? Então isso que Jesus está dizendo: se vocês não sabem quem eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Eles entenderam sim ou não? Não. Continua. Então perguntaram: tá bom, quem é você, Jesus? Já haviam ouvido Jesus falar, já tinham visto os milagres, já viam Jesus realizar muitas maravilhas, mas ainda estavam perguntando: tá bom, quem és tu, Jesus? Olha a resposta de Jesus: eu sou exatamente aquele que eu venho falado há tanto tempo para vocês. Vou traduzir na minha linguagem: eu sou o mesmo Jesus que há 6 anos é ministrado na família de Jesus, o mesmo Jesus que salva, que cura, que batiza, que revela, que cura, que quer levar você para o céu. Eu sou o mesmo Jesus, eu sou esse Jesus que há tanto tempo você tem ouvido. E tem gente perguntando, mas Senhor, revela, presta atenção, quem sabe na oração: Senhor, revela-te para mim. Revelar o quê? A maior revelação é a palavra do Senhor. Eu sou exatamente aquele que desde o princípio você tem ouvido falar. Qual é o princípio? O início da sua fé. Você se converteu a Cristo quando foi? Quando foi que você foi convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é o Filho de Deus? 10, 5, 15 anos, 1 ano, 2 anos, não importa. Aí você pergunta: tá bom, Jesus, quem é você? Eu sou o mesmo que te convenceu lá atrás. A Bíblia fala assim: eu sou Deus e não mudo. Próximo. 26. Eu tenho muito mais para declarar a vocês, a julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou, aí ele começa a falar do Pai. Aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim eu transmito ao mundo as palavras que do Pai ouvi. Agora Jesus começa a trazer, preste atenção nisso, a revelação do Pai. Se eles não sabiam quem era Jesus, agora Jesus começa a trazer a todas aquelas pessoas que estavam ouvindo a revelação da paternidade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se eles não estavam entendendo quem era Jesus, então Jesus está dizendo assim: eu vim não para cumprir a minha vontade, mas eu tenho alguém que é digno de confiança, e tudo aquilo que eu falar são as palavras que dele eu ouvi. Diga: Jesus é a palavra de Deus. Tudo o que Jesus fala é a palavra de Deus, amém ou não amém? O que João vai dizer no seu primeiro capítulo? São João
capítulo 1, depois você volta no 27. Kathleen, por favor, coloca no capítulo 1. São João 1, ele vai dizer assim: no princípio era o quê? Me ajudem, por favor. No princípio era... Outra versão Almeida, revista e corrigida, vai dizer assim: no princípio era o verbo. O que é verbo? A linguagem portuguesa diz assim: verbo é tudo aquilo que expressa uma ação. Eu tenho falado muito isso aqui. Então, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus quer falar. Jesus representa esta palavra. Então Jesus está dizendo: eu sou a vontade do meu Pai. Tudo aquilo que eu venho falar não é minha vontade, mas eu falo pelo meu Pai. Tudo aquilo que o meu Pai quer falar, Ele fala através de mim. Por isso que o João está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Qual é a maneira de você se expressar, de comunicar com alguém? É através do quê? Da sua palavra, amém? Da sua voz, a sua vontade. Então, quando você quer se comunicar, você diz a sua palavra, você libera a palavra. Deus, da mesma maneira, traz uma revelação para nós. A minha vontade, quando eu quero se comunicar com você, eu uso a minha palavra, e essa palavra tem um nome, ela se chama Jesus. Diga: Jesus é a palavra de Deus. Volta lá, João 8:32. João 8:27, perdão, nós estamos no 27. Os judeus, contudo, não entenderam que Jesus falava acerca do Pai. Entenderam sim ou não? Não. Olha que Jesus diz, 26. Volta no 26. Quem me enviou é digno de confiança, assim eu transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Tudo que Jesus fala não é a vontade de Jesus. Tudo que Jesus transmite para nós não é a vontade dele. Jesus certamente diz assim: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade que dele ouvi. 28, por favor. Então Jesus preveniu-os: quando estiverdes elevado, ascendido o Filho do Homem, então vocês vão saber quem eu sou. Em outras palavras, quando eu for arrebatado diante dos seus olhos, aí vocês vão saber quem eu sou. E que nada faço, olha o que Jesus está dizendo: nada faço de mim mesmo. Volto a repetir: mas transmito tudo conforme o Pai me enviou. Diga: Jesus é a palavra de Deus. Diga: Jesus é a vontade de Deus. Tudo que Jesus fala, não fala de si mesmo, ele fala do Pai. João está deixando bem claro isso. 29. Ele continua dizendo: aquele que me enviou está comigo. Diga: Jesus é a palavra de Deus. Se ele está falando como palavra de Deus, tudo que ele fala, Deus está com ele. Por isso ele está dizendo: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua como lhe agrada. Diga: Jesus é a palavra de Deus. A revelação que você vai sair hoje, nessa noite, entendendo, vendo Jesus de uma maneira totalmente diferente, revelada ao seu coração. Pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Jesus está dizendo: eu sempre faço a vontade do meu Pai. Não tem discussão, não tem perguntar por quê. Eu simplesmente faço a vontade conforme lhe agrada. Diga amém. 30. Tendo proferido essas palavras, muitos entenderam, outros não. A revelação veio para todos, amém? A revelação da palavra veio sobre todos e
para todos. Muitos creram nele. Não diz todos creram nele. Se muitos creram, muitos também não creram. Muitos abriram o coração e receberam a palavra, amém? Muitos fecharam seu coração e disseram: eu não preciso disso. Isso aí não é para mim, eu não acredito. Muitos receberam, muitos não receberam a palavra. 31. Então disse Jesus aos judeus: para quem que Jesus vai falar agora? Para os que acreditaram. Preste atenção. Quando Jesus está revelando a palavra, quando Jesus revela a sua palavra, ele fala para todos. Mas agora existe um povo escolhido a qual ele se dirige. Ele chama para aqueles que acreditaram, que confiam nele, que creram, entenderam o projeto, que ele, Jesus, é a vontade de Deus. E ele diz isso: se permanecerdes na minha palavra, diga, Jesus é a palavra de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, então a palavra que Jesus está falando é aquilo que eu estou falando, os meus ensinamentos. Se você permanecer nesta palavra, verdadeiramente, ele está dizendo, é a única forma, você vai ser o verdadeiro discípulo. Se ele, preste atenção, todas as vezes que a Bíblia reforça, dizendo verdadeiramente, é porque tem muitos falsos. Ele está dizendo, esse será o verdadeiro discípulo. Porque tem muitos discípulos que se acham discípulos, que pensam que são discípulos, mas não são. Qual é a verdadeira característica de um discípulo de Jesus? Vou perguntar mais uma vez, uma pergunta retórica, não precisa responder, porque a resposta está ali, no telão. Qual é a verdadeira característica de um discípulo de Jesus? Permanecer na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Diga, Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, não existe discípulo sem palavra. Não existe discípulo que anda por si próprio. Não existe discípulo que não reconhece a palavra. Não existe discípulo que não anda segundo a palavra. Não existe seguidor de Jesus sem Jesus. Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe cristão sem Cristo. Não existe crente sem palavra. E agora vem a cereja do bolo. Se você permanecer na palavra, vem João 8:32. Ele vai dizer: se você permanecer em mim, se você verdadeiramente permanecer na minha palavra, você vai ser o meu discípulo. E sendo o meu discípulo, você vai conhecer a verdade. E a verdade, você pode me ajudar melhor. E a verdade? Diga amém. E aqui eu vou começar a pregar. Preste atenção nisso. E conhecereis a verdade. Depois que Jesus explana tudo isso, ele coloca um outro ponto de interrogação na cabeça de todos os judeus. Quem é essa verdade? Diga, Jesus é a palavra de Deus. Agora ele vai se revelar, a segunda revelação, para os judeus que creram nele. Agora ele está dizendo: eu sou essa verdade. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Quem é a verdade? Diga: Jesus é a palavra. Diga: Jesus é a verdade. Agora ele está se revelando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Qual é a condição para você ser liberto? Vou perguntar de novo, está ali atrás. Qual é a condição para você ser liberto? Se você conhece a verdade, você é liberto. Quem vive na mentira é o quê? Se você conhece a verdade, você é liberto. Se você vive na mentira, você é escravo. Diga: a verdade liberta, a mentira te escraviza. A verdade é o que faz a diferença na vida de todo ser humano. E eu quero falar sobre a verdade e a mentira. Todo mundo sabe que mentir é pecado, sim ou não? Mas as pessoas mentem, sim ou não? Não, vou perguntar de novo. As pessoas mentem, sim ou não? Os crentes mentem, sim ou não? Não, não pode. Não pode. Então nós vamos entender por que as pessoas mentem. Por que o ser humano mente? É a Ana Liz, né, Fabiola? A Ana Liz mente. Que idade ela tem? 3 anos. Ela mente? Não. Ou seja, nenhum ser humano nasce mentiroso. Amém ou não amém? Nenhuma criança nasce mentirosa. Então pergunta para mim: por que o ser humano mente? Diga: por quê, pastor? Nós vamos entender por quê. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. A primeira coisa que a pessoa mente é por causa do medo. Medo das consequências dos seus erros. A primeira coisa que a pessoa mente é por causa do medo da correção, medo da consequência do seu erro. Quem mente sempre vai mentir por medo de enfrentar o seu erro. Ah, pastor, mas isso é fácil, qualquer criança sabe. Sério, e por que todo mundo continua mentindo?